Meus amigos, esses dias aconteceu a ligação que gerou um rebuliço danado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, trocaram ideia por telefone para discutir questões sobre o fim da guerra na Ucrânia, a vida, o universo e tudo mais. E já marcaram um date nas Arábias. Great success! E pela primeira vez em muitos anos, o presidente dos Estados Unidos e da Rússia vão se encontrar. Estariam Rússia e Estados Unidos chegando a um entendimento sobre o fim da guerra? Zelensky, Ucrânia, Europa e muita doideira. Vem comigo que eu vou te contar que história é essa. Bom, no último dia 12 de fevereiro, Putin e Trump tiveram uma ligação telefônica que durou mais ou menos uma hora para tratar, segundo Trump, do fim da guerra na Ucrânia, questões do Oriente Médio e outros pontos da relação entre os dois países que andava mais do que fria durante o governo Biden. E essa ligação fez o pessoal da Europa entrar em curto-circuito. Como eu havia dito no último vídeo sobre o governo Trump, já havia indícios de conversas por baixo dos panos e vimos uma prova disso acontecer no dia 11 de fevereiro com a troca de prisioneiro entre os dois países como um gesto de boa vontade. E essa ligação marca um giro de ponta cabeça na política de Washington em relação à Ucrânia e seus aliados europeus, jogando pela janela a política de Biden e seu discurso de support Ukraine as long as it takes. Para I think they have to make peace. Vale destacar também que nenhum acordo saiu dessa ligação. Esse foi apenas o primeiro passo para tentar resolver o conflito. Outra coisa que não podemos deixar de notar é que a atitude de Trump em relação ao conflito evidencia que a administração Biden foi diretamente responsável não só pelo início da guerra, como do seu prolongamento também, armando a Ucrânia a conta-gotas só o suficiente para manter o conflito de maneira prolongada, enquanto viu seu adversário sangrar, se enfraquecer economicamente, direcionando o esforço material e econômico e uma geração inteira para uma guerra. E vale destacar que essa era realmente a estratégia do governo Biden com a guerra. Utilizar o conflito para enfraquecer a Rússia e, no melhor dos cenários, derrubar o Putin e instalar um governo favorável ao Ocidente lá. Surprise, motherfucker. Por outro lado, a nossa amada Ucrânia foi colocada numa prateleira muito mais abaixo na discussão. Como nos bons e velhos tempos de Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos estão sentando para resolver seus problemas por meio da diplomacia, a revelia da Ucrânia e dos outros aliados europeus que patrocinam a guerra. E são terminantemente contra o fim do conflito por enxergarem a Rússia como uma ameaça estratégica a ser combatida a qualquer custo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, disse em entrevista recente que a retomada das fronteiras pré-guerra era um objetivo irrealista e que a entrada da Ucrânia na OTAN seria algo que inviabilizaria os acordos de paz. A última pá de cal veio com a declaração do Pete de que as, abre aspas, garantias de segurança para a Ucrânia deveriam ser providas por países europeus. Os Estados Unidos não vão posicionar tropas lá na Ucrânia. E mais, essas tropas não estariam cobertas pelo artigo 5º da OTAN de defesa mútua, em miúdos, se for da irmão. E a batata do nosso menino Zelensky está assando e ventos de eleição já sopram no cangote dele. Vamos acompanhar os desdobramentos para ver o que vai acontecer por lá. Um outro ponto a ser observado é se você já se inscreveu no canal e deixou o seu like aqui, que importa bastante para poder levar o conhecimento adiante e massagear o meu ego também. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que sair aqui no nosso canal e vamos voltar pro vídeo. O início das negociações entre Rússia e Estados Unidos sem a participação da Europa deixa ainda mais evidente o declínio político do velho mundo. Apesar de ser diretamente afetado pela guerra, principalmente pela crise energética e de refugiados, a União Europeia não teve até o momento relevância alguma nas negociações. Parece que o papel de sidekick dos Estados Unidos está cobrando seu preço para Macron e sua trupe. Depois de passarem os últimos anos insuflando uma ameaça russa e jogando bilhões de euros na fogueira da guerra, os líderes europeus vão ter que reavaliar as suas posições quanto ao conflito russo-ucraniano. E
acima de tudo, confiabilidade de Washington. Como falei no último vídeo do canal, a Europa tem revisto sua relação de dependência econômica, política e militar dos Estados Unidos, principalmente depois da questão da Groenlândia, e o escanteamento de países como a Alemanha, França e Reino Unido pode agravar ainda mais a situação. Resta ver se nossos Eurobros vão ter um pingo de dignidade em suas veias ou vão continuar na posição de vassalos de Washington. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, por enquanto é isso. No dia 14, próxima sexta-feira, hoje eu tô gravando na quinta-feira à noite, teremos a Conferência de Segurança de Munique, onde muito provavelmente os Estados Unidos vão apresentar a sua proposta de paz para os aliados europeus e poderemos ter alguma informação concreta sobre os próximos passos para o desfecho da guerra. Por hora é isso. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito do assunto, além de sugestões de temas que você gostaria de ver sendo abordado aqui no canal. Lembrando que tem vídeo toda sexta-feira às 11 horas e lembre-se sempre, fique seguro, pois a tempestade está sempre no horizonte.